Olá pessoal, aqui é a nossa primeira videoaula do nosso terceiro bimestre. A nossa disciplina é a disciplina de Biologia 1 e nessa videoaula nós vamos falar sobre o sistema imunológico. A imunologia é o estudo das respostas do organismo que fornecem imunidade, ou seja, proteção às doenças. Ainda que esse sistema imune seja muito complexo, certos componentes do sistema imune são facilmente detectados, como por exemplo os nossos anticorpos. No entanto, essa imunidade específica ela tem três propriedades características. O reconhecimento, que vai ser quando o crescimento e o desenvolvimento normal da célula ele se processa de maneira incorreta, ou seja, eles se multiplicam rapidamente, impedindo assim o metabolismo normal das células saudáveis. Então, esse sistema imune vai fazer esse reconhecimento, e quando ele faz esse reconhecimento dessas células que estão se crescendo, se desenvolvendo de forma incorreta, ele faz a remoção dessas células anormais. A especificidade, que vai ser a capacidade de distinguir o que é próprio do organismo e o que não é, e dar uma resposta direcionada aos invasores específicos. A memória, que é a capacidade de identificar essas partículas infecciosas nesses organismos, aonde esse organismo ele já teve contato, então ele vai permitir esse reconhecimento desse antígeno quando ele é encontrado em uma segunda oportunidade, sendo também chamado de memória imunitária. O sistema imunológico também ele se baseia na relação antígeno e anticorpo. O antígeno, chamado de Ag, são substâncias estranhas que induzem uma resposta imune por causa da produção de um anticorpo ou linfócitos sensibilizados que vão reagir especificamente com a substância ou o imugênio. O anticorpo, chamado de AC, é a proteína do soro que foi produzida por e reagir especificamente a uma substância estranha que é o antígeno, que é ou através da imunoglobulina. Dentre isso, nós vamos ver os principais tecidos e órgãos do sistema imune. Nós vamos ter os nossos linfócitos presentes no nosso sistema linfático, sendo eles as principais células responsáveis pela resposta do sistema imune, como os linfócitos T, responsável por identificar vírus, fungos e tumores, os linfócitos B, bactérias e toxinas. Nós vamos ter os órgãos linfóides primários, que é onde que são os timos e a nossa medula óssea, e os órgãos e tecidos linfóides secundários, como nódulos linfáticos, o baço, tecidos linfóides associados aos nossos intestinos, apêndices, amígdalas, as placas de Peyer presentes no nosso intestino, tecidos linfóides associados aos nossos brônquios, nosso sistema respiratório. E agora vamos ver as células que constituem esse sistema imunológico. Nós temos os macrófagos, que são as primeiras células a perceber a presença de um agente invasor. Ela vai ter a função de detectar e fagocitar esse micro-organismo invasor. Os linfócitos, que podem ser de dois tipos principais, linfócitos B e T. Os linfócitos B vão ter a função de produzir esses anticorpos quando os maduros e ativos, eles são denominados também de plasmócitos. Os linfócitos T, ele é chamado de auxiliadores ou CD4, através de informações que eles vão ser recebidas através dos macrófagos, eles vão ser estimulados a ativar outros tipos de linfócitos, aonde vão ser responsáveis por comandar a defesa do organismo. Os linfócitos T matadores, ou CD8, são responsáveis pela destruição das células animais infectadas ou estranhas aos nossos organismos. Então, os macrófagos, linfócitos B, T, CD4 e 8, eles são
é como se fosse a frente de batalha do nosso sistema imunológico. São os primeiros a ter contato com o agente invasor no nosso organismo. As células dos eosinófilos, onde eles vão ter a função de apreender e danificar esses invasores, principalmente aqueles parasitas extracelulares que são grandes, que não podem ser fagocitados, como por exemplo os vermes. Basilófilos e mastócitos são as células que estão em pequenas quantidades no nosso sangue. Estão associadas principalmente com reações alérgicas. As nossas plaquetas também são células do nosso sistema imunológico, são desenvolvidas, responsáveis pela coagulação sanguínea e também por liberar os mediadores inflamatórios, fazendo com que ocorra a atração dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, para a região onde foi lesionada. As citocianinas, elas vão ser as proteínas ou os peptídeos que vão permitir que as células se comuniquem entre si e com os outros órgãos durante a resposta imune. Dentre as principais citocinas, desses grupos de citocinas que ocorrem com mais frequência no sistema imunológico, nós temos as interceuninas, que são produzidas principalmente pelas células T e estão relacionadas também com a multiplicação dos linfócitos B. E um interferon, que estão relacionados com a produção da defesa contra vírus, mantendo as células em estado de alerta viral. Então, essas proteínas, elas vão estar relacionadas principalmente, com a defesa de vírus. E nós vamos ter também a citocianina do sistema complemento, que é um grupo de proteínas com a função de controlar o processo inflamatório. Já no nosso sangue, circulam 3 tipos básicos de células, e todas elas são produzidas na nossa medula óssea. E essas células que nós vamos estudar, que são estudadas através de hemograma, como as hemácias, são os glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos, e as plaquetas. Bem, aqui nesse quadro, nós temos a questão da evolução e do surgimento dessas células do nosso sistema imunológico. Nós vamos ter o estágio, as células tronco, as células progenitoras, células precursoras e as células maduras. No estágio, nós vamos ter a morfologia inicial. Todas essas células, elas vão ter origem na medula óssea, só que dentro da célula tronco até as células progenitoras, essas células elas não vão se distinguir morfologicamente. Elas vão parecer como se fossem linfócitos bem grandes. E a questão do estágio dela, eles vão ter atividade mitótica. Só que quando ela está na fase de célula-tronco, essa atividade mitótica ela vai ser baixa, onde essas células vão ser autorrenováveis, vai ter poucas células presentes nessa medula óssea. Quando essa célula óssea ela vai se modificar da seguinte divisão. Ela vai se diferenciar em célula linfóide multipotente, aonde vai ser dada origem às células do sistema linfático, que são as células que vão migrar para os dos órgãos linfóides. E as células de melioides ou multipotente, que elas vão permanecer por enquanto aí na nossa medula óssea. Essas células aí que se diferem, células linfóide e células mieloides, elas são as células pluripotentes, porque elas têm uma alta capacidade de diferenciação. Quando elas entram na fase de células progenitoras, em questão de atividade mitótica, na fase de célula progenitora, elas vão ter uma grande atividade mitótica,
também vão ser autorrenováveis, ou ela vai ser mono ou bipolares. Frequentemente, elas vão estar ainda na fase de medula óssea ou nos órgãos linfáticos, como já foi colocado. As células linfóides vão estar nos órgãos linfáticos, que vai dar origem às células linfocíticas formadas, que vai ocorrer a formação de colônia. Já as células que ainda estão na medula óssea, que são as mieloides, elas vão dar origem à célula formadora de colônia da eritrócite, a célula megariócite, e dentre as demais células, elas vão passar para a fase onde elas vão ser de fase de células precursoras, em forma de blastos. Nessa fase de células precursoras é onde vai ocorrer a diferenciação morfológica dessas células. Vai haver grande atividade mitótica. Nessa fase não há autorrenovação, essas células não se renovam, elas são monopotentes e elas frequentemente estão tanto na medula óssea como nos órgãos linfáticos. Aí aqui elas já vão já está quase na fase da formação das células, das principais células do sistema linfático. Na fase das células maduras, que é a fase de diferenciação completa da morfologia dessa célula, não vai haver multiplicação, e elas vão estar ou na medula ou nos órgãos linfáticos. Então, das células linfóides vão dar origem, nas células vão dar origem aos linfócitos B, e as células mieloides que vão dar origem às demais células do sistema nervoso, como as hemácias, os eritrócitos, os monócitos, os neutrócitos, os eosinófilos e as demais células. Então, todas as células do nosso sistema imunológico, elas se originam das células da nossa medula óssea, tendo somente a diferenciação da migração. Ou elas migram para os órgãos linfóides, dando origem às células dos linfócitos B e T, ou então elas são células que ainda vão estar presentes na nossa medula óssea e vão dar origem a demais células que compõem o nosso sangue, como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, e as demais células que compõem o nosso sistema de defesa do nosso organismo. E a defesa do nosso organismo tem uma linha de defesa, que vai ser a primeira linha, que vai ser composta pela pele, pelas mucosas. E essas mucosas estão presentes nas nossas vias respiratórias, pelo suco gástrico do nosso sistema digestivo ou na vagina, no sistema reprodutor feminino. Essa primeira linha de defesa é a primeira linha, a barreira natural. Já a segunda linha de defesa vai ser realizada pelas células, como neutrófilos, macrófagos, que são células fagócitos, células que utilizam o processo de fagocitose para a eliminação de invasores. E os eosinófilos, que vão eliminar macroinvasores como os vermes. Dentro dessa linha de defesa, nós temos também a reação anafilática, que é uma resposta imune que vai ocorrer quando o corpo já foi exposto previamente a uma substância, que vai provocar alergia, que é chamado de alergeno. Que essa reação anafilática, ela vai ser uma resposta do nosso organismo a uma determinada substância ou até mesmo a um alimento do qual você deve ter ingerido. A inflamação também é uma linha de defesa, onde é a primeira resposta a uma lesão sofrida pelos tecidos do corpo, sendo uma imunidade inespecífica, porque essa resposta dessa inflamação, ela não vai depender do tipo de agressão, ela vai ocorrer da seguinte maneira: aonde vai ocorrer, vai ter uma bactéria
que vai ativar, vai ocorrer a invasão por uma bactéria que vai ativar a liberação das citocianinas, que vão ser essas proteínas ativadoras aí dessas células do sistema de defesa, que a primeira célula do nosso sistema de defesa são os macrófagos. Então, vai ocorrer essa liberação dessas estaminas pela reação química. Ocorrendo essa liberação, vai ocorrer a vasodilatação e também a questão do aumento da permeabilidade vascular, que vai causar a vermelhidão ali, o calor e o edema ali daquela inflamação. Então, quando ocorre essa ativação dessa liberação dessas proteínas, dessa reação química que ocorre quando há a invasão, por exemplo, por uma bactéria, a primeira coisa que vai ocorrer é a vasodilatação, que é onde esse vaso ele vai dilatar para ocorrer o maior fluxo possível de sangue naquele local onde está ocorrendo essa inflamação, e assim vai ocorrer a maior permeabilidade. Nesse processo de permeabilidade, as células inflamatórias elas vão migrar para o tecido que está lá lesionado, vai liberar ali os mediadores anti-inflamatórios que causam a dor, para combater aquele organismo que está causando aquela inflamação, ocorrendo assim a diapedese. Outra linha de defesa também do sistema imune é a fagocitose, que vai consistir no processo digestivo de muitos organismos unicelulares, mas também pode ser observado em células animais como os macrófagos do sistema imunitário, mecanismo de defesa contra bactérias, células cancerosas e outras partículas estranhas do organismo. Esse processo de fagocitose vai ocorrer da seguinte maneira: o patógeno vai ser identificado, então o macrófago dele vai liberar os seus pseudópodes, onde vai envolver esse patógeno. Quando esse patógeno ele é envolvido por esse pseudópode para dentro da célula do macrófago, ele vai ser englobado por o processo de endocitose dentro de um vacúolo. Esse vacúolo ele vai ser formado em volta desse patógeno, e aí vai ocorrer na célula do macrófago vai ter os lisossomos, que contém várias enzimas, que a função do lisossomo é fazer a digestão celular. Então, tudo que entra dentro da célula, esses vacúolos vão lá e vai se fundir. Esse vacúolo vai se fundir com esses lisossomos. E aí os lisossomos, que são compostos de várias toxinas e enzimas lisossômicas, vão destruir esse patógeno. E aí, quando ocorre essa destruição desse patógeno, o resto desse patógeno que sobrou da digestão desses lisossomos, aí, dessas toxinas, eles vão ser excretados para fora da célula do macrófago pelo processo de exocitose. Outra linha de defesa também é a febre, que ela é desencadeada por secreções das células fagocitárias que entram em contato com o patógeno, elevando a temperatura corporal, acelerando a atividade enzimática e renovação dos tecidos lesionados, fazendo com que o ambiente se torne inadequado para agente infeccioso. Na imagem que nós vemos aí, nós vemos que ocorre várias fases até o processo de ação do sistema imunitário. Aí nós vemos aí na linha abaixo da imagem, nós vemos os dias após a exposição do antígeno, da célula invasora apresentando antígeno. Então, quando esse antígeno ele entra em contato, ocorre a fase de reconhecimento através dos linfócitos B e T auxiliadores. Esses linfócitos B e T,
eles vão identificar esse invasor e ao mesmo tempo vão fazer a ativação de outras células de defesa. Nesse período em que ocorre a fase de reconhecimento aí do antígeno, vai ocorrendo a expansão clonal, ou seja, esse antígeno, esse invasor antígeno aí, ele vai se multiplicando. E nesse processo de multiplicação, vai se aumentando, né, o número vai se aumentando, né, a fase de sintoma, ou seja, a temperatura do corpo desse indivíduo por causa da invasão desse antígeno e da ação do sistema imunológico, que mostra essa ação, é o aumento da temperatura. Então vai havendo a expansão clonal e a diferenciação. Quando já está no pico dessa diferenciação, vai ocorrer a ativação das células produtoras de anticorpos, que vai ser a fase de ativação. Quando chega no pico dessa fase de ativação, que desde o primeiro momento em que houve o reconhecimento já se passaram 7 dias. E aí vai entrar as células produtoras de anticorpos, aonde vai ativar os linfócitos T efetores, fazendo com que haja essas células dos linfócitos vão combater a proliferação desse antígeno que está causando o aumento dessa temperatura e acelerando aí o metabolismo, a atividade enzimática e fazendo com que haja a diminuição. Vai ocorrendo a diminuição tanto na expansão clonal como também na diminuição do sintoma, que é a febre, mostrando que está havendo um controle da desordem, da desorganização do sistema imunológico. Então, quando ocorre essa diminuição aí, vai entrar a fase de eliminação do antígeno. E aí, nessa fase de eliminação do antígeno, entra a imunidade humoral e também a imunidade mediada pelas células, onde essas células as células T matadoras, que é a CD8, vão fazer a eliminação desses antígenos que conseguiram infectar essas células, causando essa febre. Aí já na fase final, já a partir do 14º dia, onde já há o controle, já ocorre o processo de contração ou a homeostase, que já é a fase que ocorre o equilíbrio, né, desse sistema imunológico, fazendo a apoptose, ou seja, a morte dessas células que foram infectadas, e fazendo assim com que haja a melhora ou controle da temperatura corporal desse indivíduo. E aí, já na fase final, vai ocorrer a fase de memória. Essa fase de memória é onde as células que conseguiram sobreviver ao ataque desse antígeno, elas conseguiram captar todas as informações sobre esse antígeno. Então, caso haja uma reinfecção por esse antígeno novamente, então essas células já têm essas informações armazenadas, e aí o sistema imunológico, quando esse antígeno tentar reinfectar ou tentar reagir, invadir novamente esse organismo, ele já vai automaticamente já ir contra esse antígeno antes que ocorra a expansão clonal. E aí esse indivíduo às vezes nem vai apresentar nenhum tipo de sintoma, porque o seu sistema imunológico, ao ser afetado pela primeira vez, ele armazenou o máximo de informações daquele antígeno invasor, e aí quando esse antígeno tornou a reinfectar esse organismo, ele já tem toda a informação e já age diretamente aonde ele deve agir. É quase que esse esquema mostra quase que exatamente como é que ocorre o combate do nosso sistema imunológico ao vírus do Covid-19. É mais ou menos esse sistema que ocorre do nosso sistema imunológico
quando o vírus infecta nosso organismo e as células responsáveis pela defesa do nosso organismo, eles agem. Eles fazem o reconhecimento. Quando fazem reconhecimento, eles vão ver essas células do sistema imunológico, eles vão analisar qual é o ponto de fraqueza que essas células podem atacar para eliminar esse invasor. Aí vai fazer a ativação das células T matadoras, que vai fazer o trabalho de eliminação desse antígeno. E aí esse vai fazer aí a apoptose, que é a morte dessas células que foram infectadas. E aí vai mantendo, vai fazendo o armazenamento de determinadas informações dentro do nosso sistema imunológico. A resposta imune, ela pode ser imunidade inata ou adquirida. Essa resposta imune, ela pode ser tanto pela primeira e pela segunda linha, que é a resposta imune através das barreiras naturais, como por exemplo a nossa pele, as mucosas do nosso nariz, do nosso estômago, da vagina, do sistema reprodutor feminino. Então, e da segunda barreira, da segunda linha de combate, essa imunidade, essa resposta dessa imunidade inata, ela também vai ocorrer através das células fagocitárias, das substâncias antimicrobianas, dos complementos, dos atlas de temperatura. Essa imunidade inata, ou também chamada de imunidade natural, ela faz a defesa de linha de frente do nosso organismo. Ela vai reagir aos primeiros sinais que o nosso corpo, que é esse corpo estranho ou é esse invasor no nosso organismo. Essa imunidade inata, todo ser humano nasce já com essa imunidade. Ela vai determinar que tipo de mecanismo funciona com uma determinada barreira, que ela pode ser física, química ou biológica, e ela vai conseguir identificar uma infecção ou uma atividade de um micro-organismo invasor. Sendo assim, ela é responsável por acionar os demais mecanismos de combate a doenças a corpo estranho. Já a resposta específica ou imunidade adquirida, que é a terceira linha de combate, ela vai ser através dos anticorpos, que é a resposta imune humoral, ou a resposta imune celular. Quando a imunidade inata não consegue combater esses agentes invasores, é aí que essa imunidade adquirida ela entra em ação. Ela vai ativar os demais micro-organismos que produzem essa infecção. Ela vai ser ativada através de vacina ou e anticorpos que são produzidos ao longo da nossa vida. E também essas células que vão atuar nessa imunidade adquirida, elas são os linfócitos. Quando esses micro-organismos ou agentes patogênicos conseguem escapar das defesas inespecíficas do corpo, é necessária a ação de resposta imunológica específica. Aí nós vamos ter a imune humoral e a imune celular. Na imune humoral, vai apresentar a questão da apresentação do antígeno através dos macrófagos, o reconhecimento desse antígeno através dos linfócitos T, CD4, que são os linfócitos auxiliadores. Então, esses linfócitos auxiliadores, aí, como a gente observa, eles vão ter essas proteínas aderidas à membrana celular,
quando esse macrófago ele faz ele fagocita esse antígeno ele vai ter várias proteínas que vão ser liberadas e vão ser identificadas. E como é que ocorre essa identificação? Através da liberação das interceoninas. As interceoninas, que vão ser as proteínas de ativação, que quando esse macrófago, que vai ser a primeira célula que vai identificar o antígeno invasor, então esse antígeno vai liberar essa proteína, né, essa proteína ali do antígeno. Aí essa molécula do macrófago vai apresentar esse antígeno, fazendo com que ocorra a liberação da proteína ativadora, que vai ser a interleucina. Ela vai ativar os linfócitos T, que vão ser os linfócitos TCD4 auxiliadores, que vão através dos seus receptores, ou seja, das proteínas que são receptoras desse linfócito T, vão identificar esse antígeno e aí fazendo a estimulação também de outros antígenos. Então essa é a imunidade humoral, que é realizada a partir de moléculas que estão presentes no nosso sangue ou a partir dos anticorpos, como por exemplo os linfócitos. A resposta celular, que não utiliza anticorpos, é mediada diretamente pelos linfócitos T, CD8, que são os matadores, atuação sobre as células cancerígenas ou infectadas por vírus. Então, os linfócitos T, CD8, eles vão ser ativados através das proteínas de interferons, das citocianinas de interferons, onde vai ocorrer o estímulo deles. Depois que ocorrer a ativação lá dessas proteínas, o linfócito vai identificar e vai eliminar fazendo o antígeno, realizando a morte da morte celular, ou seja, a lise, aonde a morte dessa célula vai ser aonde é a célula que está infectada pelo vírus ou pela célula de câncer. Então, esses linfócitos T, eles vão reconhecer essas células cancerígenas ou as infectadas por vírus, lançam sobre elas células, as perforinas, que vão promover, as perforinas são um tipo de proteínas que vão promover a lise celular, ou seja, a morte celular. Aí vamos ter os tipos de imunização. A imunização ativa, que é a resposta do hospedeiro a um antígeno. Então, ela pode ser uma imunidade ativa artificial, através de vacina, ou uma imunidade ativa natural, através das infecções, da reação do próprio organismo. A imunidade passiva, que é o recebimento de anticorpos prontos, ela pode ser uma imunidade passiva artificial, através dos soros, e uma imunidade passiva natural, que vem através do leite materno, que é chamado de colostro, ou via placentária. A imunidade ativa adquirida, ela é duradoura ou lenta, que é o que vem através da vacina. Ela dura por mais tempo, e só que a reação dela é mais lenta. Ela é a produção de anticorpos através de células de memória. Ela também ocorre de forma natural, através da doença, artificial, através da vacina com antígenos atenuados, como as vacinas de influenza. A imunidade adquirida passiva, que ela vai ser de forma rápida, mas só que vai ser passageira, que vai ocorrer através da inoculação de anticorpos prontos, também de forma natural, através da placenta e da amamentação, e de forma artificial, como soros e anticorpos, como por exemplo o soro antiofídico. Mas também vão ocorrer desordens nesse sistema imune, que são doenças autoimunes, que essas doenças autoimunes é quando o nosso próprio sistema imunológico acaba atacando o nosso próprio corpo. Por exemplo, o lúpus eritematoso,
que é contra a componente das próprias células, especialmente os ácidos nucleicos eliminados no processo natural da reposição das células da pele e de outros tecidos. Vamos ter artrite reumática, que vai levar à inflamação das articulações e destruição da cartilagem dos ossos nos locais afetados. Então, aqui termina a nossa aula de hoje. Para a fixação do nosso conteúdo dessa nossa videoaula, nós vamos utilizar o nosso livro do módulo 3 nas páginas 496 e 497 e até a nossa próxima aula.